Olá, meus amigos. Vocês já sentiram um sentimento de desprazer que se expressa como um medo de perda do parceiro ou da parceira? Ou um desconforto gerado por uma experiência real ou imaginária, via de regra, mais imaginária do que real, de que o parceiro ou a parceira tenha atualmente ou tenha tido uma terceira pessoa. Isso é ciúme e é o assunto da nossa live de hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alexandre Marques e eu sou psicólogo e sexólogo em Brasília. Eu vou começar nossa conversa de hoje contando um caso. Algum tempo atrás, uma das minhas pacientes me apresentou o seguinte argumento. Tem gente entrando, muito obrigado pela presença. O argumento dela foi o seguinte: meu marido não sente nenhum ciúmes por mim, ele não demonstra absolutamente nada. Nunca percebi nenhuma demonstração. E eu gostaria que ele sentisse. E colocou um diminutivo carinhoso aí, ela chamou de um ciúmezinho, de vez em quando. E continuou. Eu realmente não acredito que o ciúme seja a prova de amor. Porém, bem dosado, ao meu ver, só faz bem para qualquer relacionamento. Sentir-se cuidada, amada, essa sensação faz bem. Sentir-se seguro demais não é bom. Claro que o ciúme exagerado é terrível. Tudo deve ser muito bem dosado e equilibrado. Rindo, eu perguntei para ela: bom, como é que as pessoas, que são bastante diferentes uma das outras, como é que nós vamos fazer essa mensuração, essa dosimetria dos ciúmes? E perguntei ainda se a demonstração de ciúmes seria a única forma da pessoa se sentir cuidada e amada. E ainda perguntei: será que não existiriam outras formas mais leves, saudáveis, naturais de validar ou demonstrar alegria por estar compartilhando a companhia um do outro? Muito bem. E isso me chamou a atenção, eu comecei a questionar. E o que eu percebi é que muitos avaliam esse sentimento como nocivo realmente à relação. E há aqueles que acham normal, legal, maneiro, chegando até a afirmar, como diz a minha cliente, que faz bem à relação. O grande problema é que esse sentimento, via de regra, ele é calcado em experiências passadas traumatizantes, pela história de família, pela insegurança, pela carência e pela baixa estima de quem sente. Provoca, na realidade, no portador, uma necessidade de posse, de apego ao outro ou à outra, e que é pior, desconsidera os desejos e vontades e sonhos da outra parte, criando basicamente uma guerra emocional pelo controle da vida um do outro ou um da outra. A grande verdade é que as pessoas não são posses ou propriedades. Logo, ninguém mesmo pertence a ninguém. O outro ser humano com quem você compartilha a sua vida está com você por livre e espontânea vontade, por opção própria. Voltando à cliente, brinquei com ela sobre a dificuldade da dosagem, mais uma vez, sobre a dosimetria, e perguntei se ela conhecia alguém que se relacionasse com um ou uma ciumenta. Ela não falou nada e começou a sorrir. Principalmente quando eu falei para ela o seguinte, na seguinte frase: na minha humilde opinião, ciúmes é como a matemática. Via de regra, só traz problemas. Na verdade, o ciúmes é um dos sentimentos mais corrosivos de uma relação. Destrói com o tempo o que o amor tentou consolidar durante o tempo da relação. E são vários os tipos. Os mais frequentes eu vou mencionar para vocês, e existem ainda vários outros, tá? Primeiro, ter ciúmes do tempo que um passa com os pais ou familiares. Sentir ciúme da família do outro, ou dos familiares do outro.
E aí me lembrei de um filme que eu assisti alguns anos atrás. O filme se chama Entre Dois Amores, que era mais ou menos esse caso. Ou seja, era o rapaz, o casado, o marido, tinha uma mãe e ele era o único provedor dessa mãe. Então ele tinha que dar companhia, acompanhar médico, aquela coisa. E a mulher ficava desesperada, quer dizer, um ciúme monstro. Com o passar do tempo, ela ficou mais doente, precisou de cuidados mais diretos e a mãe foi morar com o filho. E uma coisa que é interessante é que quando as duas estavam próximas, claro que inicialmente houve uma guerra e depois as coisas foram mais ou menos se juntando, harmonizando. E aí o que é que ocorre? Uma acabou gostando da outra. E aquela briga que o coitado tinha entre os dois amores deixou de existir. Um outro ciúme que é grande é o ciúme do tempo que o outro ou a outra passa com os amigos ou amigas. E aquela velhinha frase, prefere os amigos do que eu, aquele dramalhão mexicano. Ter ciúmes, porque o parceiro ou a parceira tem uma amiga ou um amigo que basicamente é do sexo oposto. Vocês não têm direito, né? Então vamos lá. Ter ciúmes porque o parceiro ou está melhor situado socialmente ou porque ganha um pouco mais. Isso, infelizmente, acontece. E exageradamente, mas infelizmente, ter ciúme dos filhos, ou seja, ter ciúme do que o outro, o tempo desprendido pelo outro para ficar com os filhos, para dar atenção para os filhos, isso gera ciúmes em alguns casos. Né? Graças a Deus não são em todos, mas em alguns casos isso é real. Ter ciúmes do tempo que o outro dedica ao trabalho e aquelas ligações constantes. Ainda está trabalhando? Que hora você vai chegar? E vai para aí afora. Ter ciúmes perdão, de todos os ex ou as ex. Gente, às vezes é muita gente para sentir ciúmes. É um desgaste terrível. Ter ciúmes num autêntico quadro de paranoia. Quer dizer, ciúmes de tudo. Se um olha para o lado, se está usando uma determinada roupa, se está demorando na ligação, se pegou o celular e aí vai por aí afora. O que nós devemos entender é que ninguém pertence a ninguém. Nós estamos com o outro ou com a outra por decisão própria, porque estamos gostando da relação. E ter sido escolhido ou escolhida pelo nosso parceiro, na realidade, deveria gerar alegria e felicidade, e não dúvidas, infelicidade e desgastes. Quem quiser abandonar ou trair o outro ou a outra, vai fazer. E não são as crises de ciúmes que vão impedir. Aliás, muito pelo contrário, as crises podem potencializar o afastamento. Eu vou passar algumas dicas que talvez possam ajudar, principalmente aqueles mais ciumentos, né? Pelo menos a minimizar esse ciúme. A primeira é claro, é patente, cuide da sua autoestima. Valorize-se, criatura. Se você se valoriza, sabe o quanto você vale, sabendo do seu valor, você não se troca por qualquer coisa e fica muito mais tranquila ou tranquilo. Reflita antes de surtar. Se não é a sua imaginação criativa que está te pregando algumas peças, algumas informações errôneas e vai por aí afora. Compreenda a pessoa com que você está compartilhando. Principalmente se você está, por exemplo, numa relação com pessoas públicas. Vamos imaginar com um cantor, com um atleta de ponta, com um político, com um executivo bem-sucedido, e vai por aí fora. Porque as atenções vão ser voltadas. Uma outra coisa também que eu acho que vale a pena pega a ficha corrida, claro que eu estou brincando, da pessoa com que você está. Na ficha dele ou dela tem algum indicativo de situações passadas em que houve algum problema?
Se não, deixa essa neurose de lado, pelo amor de Deus. Não alimentem a ideia de posse. Ninguém é propriedade de ninguém. Ninguém pertence a ninguém. Em outras palavras, eu particularmente duvido muito que alguém tenha o certificado de propriedade de um outro alguém. Ou o número patrimonial, ou na perna, ou na bunda, ou em algum canto, aquela plaquinha, que quem trabalha em repartição pública sabe que existe a placa patrimonial. Ninguém tem placa patrimonial. Cuidado com suas fantasias. Aliás, aquela história de fantasia que todos ou todas querem aquilo que você tem. Isso não existe. Conheça o tamanho dos seus ciúmes e veja as possíveis formas de minimizá-los, e diminuí-los, e reduzi-los. Aliás, uma sugestão. Que tal uma terapia? Aprenda a controlar seus impulsos, principalmente os impulsos assassinos. Brigas, birras, afastam as pessoas da gente. Elas não aproximam. Não alimentem ou provoquem o ciúme do parceiro. Não façam joguinho, não brinquem. Aliás, quem brinca com fogo acaba se queimando. Analise tranquilamente se há motivos reais para esse tal de ciúme. A outra tem uma vida própria, interesses, amizades, atividades, sem depender do outro ou da outra. Em outras palavras, tem uma vida além do outro ou da outra. Claro que também tem uma vida em conjunto, óbvio, com muito amor, muito carinho, respeito, amizade, cumplicidade e, fundamentalmente, palavra longa, confiança. Antes de perder o controle, respire fundo, tire o foco e reflita. Minha sugestão, jamais faça cena. É feio, é horrível. Coisa assim, você já deve ter visto algumas cenas, até em filme. É péssimo. Em vez de fazer cena, senta e conversa. Lembre-se, ciúmes é um sentimento inútil e não torna ninguém, mas ninguém mesmo, fiel a você. E dedique-se à relação e não a controlar a relação. Em outras palavras, se você quiser borboletas no seu jardim, não as controle, não corra atrás, não as capture. Apenas plante mais flores e sejam muito felizes. Gente, quem gostou da live, compartilhe. Curta a página, eu tenho uma página no Facebook que se chama Harmonizando Relações, Alexandre Marques, psicólogo sexólogo. Visite o nosso canal do YouTube, que por um acaso também se chama Alexandre Marques, psicólogo e sexólogo. E se vocês tiverem alguma sugestão de temas para as próximas lives, de assuntos que vocês achem importantes ou interessantes, por favor, deem a sugestão. Gente, muito obrigado pela presença de todos e até a semana que vem. Sim, toda quarta-feira, às 8h30 da noite, horário de Brasília, eu estarei aqui com vocês conversando, tá? E quem quiser participar, vai ser uma honra. Muito obrigado e até semana que vem.